E desanima porque o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, afirmou que o Zanin está bem otimista em relação à sabatina na CCJ. Sobre a mensagem, sobre as perspectivas dele, ele está animado, otimista. Obviamente percorrerá e visitará os senadores para poder se apresentar, dizer do seu passado, do seu perfil, do seu histórico, do que ele pensa sobre os temas inerentes ao Poder Judiciário. Então, dentro da normalidade de toda e qualquer indicação. A indicação do Zanin também empolgou o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro Gilmar Mendes, do STF. Nas redes sociais, eles elogiaram o advogado de Lula, e não faz muito tempo o Zanin levou o Gilmar Mendes a chorar de emoção. Eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada, e sofreu, inclusive, com este congraçamento, procuradores, juízes e mídia. Nós temos que reconhecer, e acho que nesse ponto nós fazemos, eu faço, o ministro Cássio, o ministro Carmen, o ministro Lewandowski, o ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa do Dr. Zanin uma justa homenagem. A advocacia brasileira. Bom, e a gente chora, né? Ana, eu acho que esse momento do Gilmar Mendes gerou um dos momentos mais sensacionais da televisão brasileira. Eu me lembro bem de você, Augusto Nunes e Guilherme Fiuza, fazendo uma brincadeira com este momento. Fiuza, vou fazer um jabá aqui sem ganhar nada, com Mate Leão, com uma garrafa de Mate Leão, imitando esta patética declaração do Gilmar Mendes. Não, estávamos emocionados, Lacombe. A gente não estava fazendo chacota, não, nem brincando. Estávamos profundamente emocionados com a emoção do ministro Gilmar Mendes homenageando o Cristiano Zanin. Olha, eu vou usar uma palavra que o Augusto usou essa semana, que isso é tudo uma máfia. É máfia, não tem como. É uma promiscuidade jurídica tão grande que estamos diante de uma máfia do judiciário. É impressionante. Por que juízas como a Ludmilla não estão no caminho, juízes não estão no caminho do Supremo Tribunal Federal? Eles que enchem a boca para falar de Suprema Corte Americana, Alexander Hamilton isto, Thomas Jefferson aquilo. Ora, aqui para a Suprema Corte Americana você precisa ser um juiz para entrar, para sequer pisar na sabatina ali do Senado, porque na sabatina exatamente as decisões como juiz, como juíza, é que serão questionadas, porque a senhora fez isso, porque o senhor decidiu aquilo. Aqui nós vamos sabatinar o Cristiano Zanin falando o quê? De recursos, de como ele defendeu o Lula, como o senhor usou recursos. Aliás, falando em recursos, não custa lembrarmos que o doutor Paulo Faria, advogado do Daniel Silveira, ele foi penalizado, ele foi multado pelo STF por abusar de recursos, os tais embargos. E no caso do Daniel Silveira foram dois embargos. E no caso do Cristiano Zanin e Lula foram mais de 400 embargos. Recurso em cima de recurso, em cima de recurso, ou seja, não tem outra palavra a não ser a palavra que o Augusto usou, é uma máfia, né? É uma vergonha tudo isso que a gente está vendo no Brasil. Então, enquanto nós não
mudarmos algumas coisas numa possível reforma política no Brasil, essa máfia vai continuar dando as cartas. Aí alguém entrou no chat aqui para dizer... Desculpa, Ana. Você concluiu? Não, concluí. Ah, tá. É porque eu estou de olho aqui no chat e alguém falou, olha lá como não é patética a fala, é vil. Eu falei, é patética, é risível, é vil, é baixa, é desesperadora, porque é uma solução, como a Ana falou, vou passar para a Ludmila, que é da área, juíza que foi aposentada compulsoriamente num processo absurdo. Então, que modelo a gente deveria adotar, Ludmila? Esse modelo americano que a Ana citou, né, seria a solução? Quer dizer, para ser juiz do Supremo Tribunal Federal tem necessariamente de ser um juiz de carreira, aí você faria uma seleção, um novo concurso para juiz, esse mandato vitalício ele tem que acabar também, porque agora a preocupação, o Lula, obviamente, não só porque o Zanin é amigo dele, mas é porque é muito novo, então vai ficar muito tempo no STF. Então, de que maneira a gente poderia mudar um pouco isso? Então, cria-se um concurso, uma seleção para juízes de carreira e acaba com esse mandato vitalício, estabelece um mandato de 10 anos, de 15 anos. Como é que a gente poderia caminhar, Ludmila? Então, Lacombe, tem dois aspectos nessa questão que eu queria abordar. Essa pergunta que você me fez especificamente, como aperfeiçoar o sistema jurídico no sentido de melhorar o sistema de escolha e nomeação para ministros do STF. Isso aí cabe uma discussão imensa, tem vários aspectos a serem observados e eu mesma tenho dúvidas sobre se um ou outro deveria ser observado ou não. Então é algo muito, muito pantanoso nesse momento. Exigiria um debate gigantesco em relação à quantidade de tempo em que essas pessoas ficam na Suprema Corte. Em princípio, eu tendo a considerar o sistema de mandato algo positivo, considerando todo o histórico que a gente tem visto aí nesses últimos tempos. Mas as duas coisas que eu queria observar e que eu acho que muita gente não sabe é o seguinte: a Constituição brasileira, no artigo 101, fala sobre os requisitos para você ser ministro do STF. E o que quase ninguém sabe, ou muita gente não sabe, é que a pessoa sequer precisa ser formada em direito. Então, a pessoa, um médico, teoricamente, pode ser o ministro do STF? Teoricamente, sim. A Constituição não proíbe. Né? Sei lá, qualquer profissão, um enfermeiro, um engenheiro, um agrônomo. A Constituição não estabelece como requisito o bacharelado em direito, em ciências jurídicas. A Constituição só fala que precisa de 3 coisas. A primeira coisa é idade mínima de 35 anos. A segunda coisa é notável saber jurídico. E a terceira coisa é reputação ilibada. Sendo que o primeiro requisito é um requisito objetivo, né, 35 anos. Agora, os 2 outros requisitos, que são reputação ilibada e notório saber jurídico, é o que a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados. Ou seja, são coisas extremamente abstratas, que conforme o sabor do momento, podem ser interpretadas para lá ou para cá, de acordo com o sabor dos acontecimentos, de acordo com o interesse daquelas pessoas que vão fazer aquela escolha. Então, nós estamos aí diante de uma Constituição brasileira que prevê esses 3 requisitos, 1 objetivo e 2 muito abertos, né, conceitos indeterminados. É um defeito, a meu ver, é um defeito da nossa Constituição Federal, que permite, no final das contas, que qualquer pessoa, né, ainda que não tenha um notório saber jurídico ou não tenha reputação ilibada, entre para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque isso vai poder ser interpretado de qualquer forma. O que é reputação? O que é um notório saber jurídico? A pessoa defendeu uma causa muito, muito grande, uma causa muito notória, então isso significa que se ela teve sucesso nessa causa, ela tem um notório saber jurídico? Não necessariamente. Ou uma pessoa que tem mestrado e doutorado, que eu acho que nem é o caso do Zanin, uma pessoa que tem mestrado e doutorado, será que ela tem notório saber jurídico? Eu acho que nem sempre. Nem sempre os títulos significam que a pessoa realmente tem um notório saber naquela coisa. Então, existe uma abertura da Constituição muito permissiva
para que esse tipo de indicação acabe acontecendo. A segunda coisa que eu queria observar aqui é em relação ao que a gente chama no direito de suspeição. A suspeição lá no Código de Processo Civil está no artigo 145 do CPC, do nosso CPC. E lá no artigo 145 do CPC fala que amigo íntimo do réu não pode julgar. Então, se o julgador for amigo íntimo daquele acusado ou inimigo notório, também não vai poder julgar. Então, também existe uma proibição no sentido de, se você já aconselhou de alguma forma aquele réu em relação àquela causa que está sendo julgada, por exemplo, se você foi advogado do réu e, portanto, já o aconselhou relativamente àquela causa que está sendo julgada, você também é suspeito para julgar aquela causa, caso um dia você se torne o juiz daquela causa, né? Tem muitos advogados que acabam fazendo futuramente concurso para juiz e acabam virando juízes e pode calhar de uma causa cair na mão deles, eles vão ter que se dar por suspeitos, porque eles já aconselharam o réu naquele evento. Então, será que Cristiano Zanin, sendo aprovado pelo Senado, será que ele vai se dar por suspeito em relação aos processos que envolvem o Lula? Eu tenho lá minhas dúvidas, até porque o ordenamento jurídico está muito claro em relação à suspeição e é óbvio que ele será suspeito nesses casos. Agora, se ele vai declarar a suspeição e caso não declare, quem é que vai apontar esse defeito no processo? A gente teria aí que contar com uma atuação da Procuradoria-Geral da República nesse sentido, no sentido de apontar, olha, você é suspeito, não vai se dar por suspeito, não? Inclusive, o Código de Processo Civil prevê algumas punições para o juiz que, sendo suspeito, deixa de se declarar suspeito. Por exemplo, o juiz ele pode ser condenado até a uma penalidade de multa, caso ele tenha a sua suspeição reconhecida, mas ele mesmo ficou quietinho e não se deu por suspeito. Será que, se isso acontecer, vão aplicar a multa no Zanin se ele não se declarar por suspeito? Então, ficam aí as indagações.